através do sacrifício de Jesus. O preço que ele pagou foi um preço muito alto. Ele pagou com a vida para que você tivesse vida. Por isso que ele paga o salário do pecado, que é a morte. Ele morreu carregando o peso do pecado da humanidade toda. No começo da mensagem desta noite eu falei que o sofrimento da cruz é intenso. Mas Ellen White diz que não foi o sofrimento da cruz que matou Jesus, mas sim o peso do pecado da humanidade sobre ele. O peso era tão grande, a separação foi tão grande, que Jesus, ele morreu por causa do peso do pecado. O peso do pecado é uma espécie de congestão no coração dele lá, o coração aguentou e parou. Porque na cruz a pessoa podia levar 7 dias para morrer. E Jesus morreu por umas horas, 3 horas na cruz na frente. Então é isso que acontece. Mas vamos lá. Então ele pagou o preço dos nossos pecados para sermos seu povo. Tito capítulo 2, verso 14 diz: o qual assim mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seus, zelosos de boas obras. Então, meus irmãos, você não pagou o preço do seu pecado simplesmente você dizer eu sou cristão e viver uma vida mundana. Deus pagou o preço do seu pecado para você ser um povo exclusivamente dele, zeloso de boas obras. Ou seja, ele pagou o preço para você ter uma vida transformada pelo poder de Deus. Ele pagou para que mude suas perspectivas, mude o seu palavreado, mude sua forma de pensar, para que você possa refletir o caráter de Cristo ao mundo. Porque hoje as pessoas precisam muito ver que você em Jesus é liberto. As pessoas precisam ver isso. Precisam ver que você está liberto da maledicência, que você está liberto dos vícios, que você está liberto das drogas, que você está liberto de tudo isso que o mundo hoje idolatra. Sensualidade, músicas que não edificam, que você está liberto para viver uma vida diferente, para você ter uma vida. A gente fala assim, agora tem que dar da brega, ver triste. O que é isso? Com Jesus é que você vai ter a melhor vida. Você vai viver uma vida com abundância. Abundância de alegria. Tem gente, irmãos, que diz que é muito feliz. Passa o ano todo no bar, porque não consegue chegar em casa. Fala assim, tem uma casa, aquela mulher lá me perturbando, aquelas crianças gritando, e a pessoa fala assim, ó, Cristo Neto, Virgem Maria, como para quê? A pessoa fala assim. Isso é felicidade? Será que felicidade é a pessoa pegar e às vezes largar a vida, esposa, filhos, ir lá para a Cracolândia, ficar se drogando quase 24 horas por dia, definhando, e depois pegar um pedacinho de pano sujo? Não, rouba, vai com um pedacinho de pano sujo para tentar limpar o vidro do seu carro, você dá 10 centavos para ele, para poder juntar 10 reais e ir lá comprar uma pedra e torrar lá na Cracolândia? Isso é vida em abundância? Isso não é vida em abundância. Vida em abundância é o que Deus promete para você. Ter uma família feliz, viver em amor, viver em harmonia com as pessoas e com Deus. Isso é vida em abundância. Por isso você pode ser liberto em Jesus. Na cruz o pecado perdeu o domínio sobre nós, irmãos, pois fomos comprados para o arrependimento, perdão e vida eterna do sangue de Jesus, como diz Romanos 6:22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, ou seja, eu não sou mais escravo do pecado, eu passo a ser um servo de Deus. Tende o vosso fruto para a santificação e por fim o quê? Então, irmãos, aqui nós temos 3 degrauzinhos, agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas 3 degraus, que é: liberto do pecado, eu sou um servo de Deus, eu sou justificado. Para ter santificação na minha vida, para cada dia dar frutos de quem está ligado a Cristo, porque se eu estou ligado à videira, e a videira é Jesus, como diz lá em João 15, se eu estou ligado à videira, Jesus disse que eu tenho que dar muito o quê? Muito fruto. Ele diz assim, ó, sem mim você não pode fazer nada, mas comigo você vai dar muito fruto. Então tem que dar frutos. E além do mais, aqui você vê o 3º degrau, e por fim receber o quê? A vida eterna. Ou seja, sou justificado, santificado e glorificado por Deus, quando verdadeiramente eu aceito Jesus. Então a justificação de Deus é nos revestir, irmãos. Na morte de Cristo, Deus vê aquele que aceita o fator substituto, não como um pecador impenitente, mas como um crente redimido. Quando eu aceito a Jesus, Deus não me vê mais como um pecador que se separa, mas sim como um crente que quer se aproximar. Pelo pecado, nos encontramos nos envergonhados, fugindo de Deus. Quando aceitamos o sacrifício substituto de Jesus, somos perdoados e revestidos pela justiça de Cristo. Abra o livro de Isaías, capítulo 61, verso 10, por favor.
Isaías, eu creio que você sabe que está no Antigo Testamento, logo depois do livro dos Cânticos, vem Isaías. Capítulo 61, verso 10. A minha Bíblia, Isaías capítulo 61, verso 10, diz o seguinte: olha o que ele diz: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu do quê? De prece de salvação, e me envolveu como um manto do quê? De justiça, como um noivo que se adorna de turbante, como um noiva que se enfeita com suas joias. Ou seja, Deus, irmãos, a Bíblia mostra que Ele nos cobre com a sua justiça. Agora, cabe a nós aceitarmos ou não o que Deus quer fazer na nossa vida, porque hoje Ele quer nos vestir com as vestes santas de quem é justificado por Ele. E o poder da ressurreição de Cristo, então, indo para a nossa parte final aqui. A ressurreição de Cristo, segundo o renomado teólogo Philip Schaff, é, abre aspas, o maior milagre ou o maior engano registrado pela história. E eu quero dizer uma coisa para você. O que o Philip Schaff falou tem muito sentido. O Philip Schaff não é adventista, tá? Mas tem muito sentido. Tem muita gente por aí que diz assim: olha, eu quero seguir Jesus, mas não acredito em milagre. Eu quero seguir Jesus, mas não acredito na ressurreição. Eu nunca vi isso. Como é que eu acreditar? Eu já falei um pouco sobre isso essa semana. Se você tivesse que dizer domingo, você entenderia o que eu queria dizer, mas eu vou falar rapidamente sobre isso. Fé, irmãos, é acreditar naquilo que eu sei. E na realidade, a ciência, quando diz que você evolui de animais, também ela tem muita fé, porque não existe uma prova disso. Até hoje, eu nunca vi um gato cruzar com o cachorro e nascer dele. Esse fala que o pastor foi de gato e cachorro, seu irmão dele, de macaco. Então vai lá no zoológico, vê o macaco e a macaca lá, vê a macaca engravidada, espera os meses de gravidez, não sei quantos são, se é 1, 2, 5, 10, não sei. Vê lá os meses, depois vê se vai nascer o seu irmão. Ah, meu irmão, não vai nessa. De macaco sai macaco, de ser humano sai ser humano. Isso aí não pode ser até esquecido, viu? Às vezes assim tem cara de joelho, outros dizem que é muito amarelo, que comeu cocô descanseiro. Bom, pode ser até esquisito, mas é ser humano. De ser humano só sai ser humano, de gato só sai gato, de cachorro só sai cachorro, de macaco só sai macaco. Mas tem gente que tem fé para acreditar nisso, né? Tem fé. Para acreditar nisso é fé, ninguém nunca vê. Agora, se você tem fé em Deus, você tem que ter fé em Jesus. O apóstolo Paulo diz, na primeira carta de Coríntios, capítulo 15, se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã, nós estamos perdidos nos nossos pecados. Então, você crê que Jesus ressuscitou, você vai ter esperança de nada. De nada. Então, o que já disse é verdade. Ou é o maior milagre, ou o maior engano. Por que maior engano? Porque tem um monte de gente que acredita. Não é o maior milagre, ou o maior engano. Eu prefiro acreditar que é o maior milagre. Agora você Agora, a ressurreição, biblicamente falando, como está em 1 Coríntios 15, 16, 17, como nós já falamos, diz assim: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos. Então, meus queridos irmãos, nós podemos ter esperança em Cristo, mesmo quando estamos no leito de morte. Porque se Ele ressuscitou, eu tenho esperança de ressurreição e vida eterna também. Ele morreu para me salvar. E Ele ressuscitou para me mostrar que eu também posso ser ressuscitado e que a morte do verdadeiro cristão não é o fim. Porque mesmo morrendo, um dia você vai ouvir a voz de Jesus e do qual você será retransformado naquilo que você é hoje, só que com o corpo glorificado para ver o reino dos céus. Amém. Só que para isso depende da sua decisão. A sua decisão começa hoje, não amanhã. A nossa fé no perdão, na salvação e vida eterna estão baseados na ressurreição de Cristo. Ela é a base. Na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, passamos a ter um novo relacionamento com Deus. A graça salvadora nos leva a um relacionamento mais profundo com Deus. Como dizem João 15,5: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Um novo relacionamento. Nesse relacionamento, gratidão, louvor e regozijo se manifestam. A obediência se torna um deleite e o estudo da Bíblia um prazer. Quem tem verdadeiro relacionamento com Jesus, irmãos,
Não vem à igreja por obrigação. Não vem à igreja porque tem que bater cartão. Não vem só porque o pai e a mãe querem, mas porque ama estar ao lado de Deus e ama estar com Jesus. Primeiramente, mas Jesus não faz ano bíblico porque ele tem que cumprir cartão de trabalhador. Faz ano bíblico porque ele não consegue, nem um dia da vida, viver sem ouvir a voz de Deus. Quem ama Jesus quer ouvir a voz dele. A voz dele está na Bíblia. Então, ame Jesus porque ele quer dar um novo relacionamento. A salvação gera isso em você: obediência, deleite, regozijo, louvor, leitura da Bíblia. Vamos ler o que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 20 e 21. Vamos ler, por favor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos 20 e 21. Olha o que diz. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos 20 e 21. Aqui na minha Bíblia diz o seguinte: capítulo 5, versos 20 e 21, segunda carta de Paulo aos Coríntios diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça. O apóstolo Paulo faz um apelo para nos reconciliarmos com Deus, para que sejamos feitos justiça perante Ele. Agora, você quer ou não ter a alegria da salvação, na esperança da ressurreição? Deus hoje Ele propõe para você, assim como Ele propôs no passado para Moisés, propôs para Josué, propôs para Adão, propôs para Noé, propôs para Enoque, propôs para Abraão, para Isaac, para Jacó. Ele propôs para você a vida ou a morte, a bênção ou a morte. Nós temos que escolher. Se quisermos a vida, Ele está de braços abertos para nos receber. Mas se nós quisermos a morte, essa decisão nossa terá com certeza um alto preço. Agora, se você quiser a vida, Jesus morreu para que você tenha a alegria da salvação e a esperança da ressurreição. Ou seja, você sabe que a morte não é o quê? O fim. Só que quando nós aceitamos isso é apenas um passo. Porque na verdade, nós temos que ter uma experiência de salvação com Deus. E amanhã nós vamos falar sobre a experiência da salvação.